uma desavença entre dois pastores assembleianos, pastor de um lado, pastor Silas Malafaia, de outro, pastor Abílio Santana, ou de um lado, pastor Silas Malafaia, do outro, pastor Samuel Ferreira. Tem circulado nas mídias sociais nesses últimos dias uma situação um tanto triste, difícil e que tem levado muitas pessoas a ficarem preocupadas e muitos que têm aproveitado essa situação para ficarem colocando na mídia uma série de coisas, no mínimo, muito ruins. Eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito dessa situação. As mídias sociais têm comentado nos últimos dias e o que se percebe é que fica um burburinho como que tentando discorrer mais ou menos na seguinte temática: quem está certo? Quem está errado? Né? Estão propagando muitos e querendo evidenciar um problema entre crentes, um problema no meio evangélico, um problema no meio evangélico ali dentro do contexto político. Né? É claro que onde tem ser humano, tem problema e dificuldade. Isso aí a gente sabe por convicção. Infelizmente, a nossa natureza é inclinada ao erro. É por isso que precisamos muito de Deus. Com relação a esse fato, as mídias, elas estão noticiando, estão comentando que há um clima tenso, um clima pesado, um clima de problema entre o pastor Silas Malafaia, da ADVEC, ele é presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, e o pastor Samuel Ferreira, né? Pastor líder da ADEBRAS, pastor presidente da ADEBRAS, que é do Ministério de Madureira. Então está circulando em muitos meios essa situação que está ocorrendo de uma treta, de um problema, de uma discórdia entre os pastores Silas Malafaia e Samuel Ferreira. Né? E que o motivo dessa problemática toda seria a liderança da bancada evangélica no Congresso Nacional. Vejamos. Eu compreendo que é importante e necessário nos envolvermos no meio político, considerando, ao meu ver, a necessidade de se ter muito cuidado para saber até que ponto nós podemos ir e de que forma podemos atuar dentro do contexto político. É claro que todo mundo é político, de alguma forma. Todos nós precisamos e participamos do processo político. Uns de forma bem ativa, outros de forma bem recuada, alguns de forma bem direta, outros de forma indireta. Todos precisamos votar e, independente de como votamos, a nossa atitude no que diz respeito ao processo eleitoral, ela interfere de alguma forma. Há aqueles que escolhem um candidato e procuram votar naquele que mais se enquadra naquilo que ele pensa, naquilo que ele acredita. E há aquele que está tão desacreditado diante de tudo que tem acontecido ao longo de muitos anos, que ele diz, não, eu não quero votar em ninguém, eu vou me abster. E aí o fato de ele não votar pode fazer com que alguém que pense parecido com o que ele pensa, que poderia ganhar, pode perder porque ele se recusou a dar ali o seu voto de confiança naquela pessoa. Mas isso é só um parêntese que eu abri dentro desse contexto da ação dos evangélicos no contexto da política em nosso país, só para a gente despertar um pouco para esse lado. Né? Porque quanto mais
as pessoas que defendem bons princípios, bons valores, se recuam, quanto mais recuam, mais as pessoas que defendem aquilo que nós não acreditamos, mais conseguem avançar, né? Quanto mais pessoas contra o aborto se calam, mais as pessoas pró-aborto ganham força. Quanto mais as pessoas que são contra a legalização das drogas, por exemplo, se calam, mais as pessoas que são pró, que são a favor, mais força elas têm para defender aquilo que elas acreditam, aquilo que elas querem, né? Essas são algumas situações. Nós temos uma série de coisas que estão dentro desse contexto político em nosso país. E nós precisamos estar atentos, precisamos tomar conhecimento para que nós possamos, como nós estamos dentro do processo, querendo nós ou não, nós podemos tomar as melhores atitudes no que diz respeito a isso. Eu preciso saber bem, por exemplo, o que o candidato que eu apoio defende. É certo que nós nunca vamos encontrar um candidato que apoie tudo que a gente pensa, mas aquele que está mais próximo daquilo que a gente acredita, que a gente pensa, que a gente entende como sendo a melhor opção. Agora, o ser humano é limitado, o ser humano tem suas falhas, o ser humano erra. A natureza humana, ela tem essa inclinação. Logo, em nenhum lugar que o ser humano agir, que o ser humano trabalhar, que o ser humano fizer parte, vai existir plenitude, vai existir um encaixe perfeito de peças, de situações. Nunca haverá perfeição no ser humano aqui na Terra. Nós temos as nossas limitações. Agora eu quero tecer um comentário com base a esse contexto que está acontecendo nesses últimos dias, no que diz respeito à bancada evangélica no Congresso Nacional e que envolve aí o pastor Silas Malafaia, o pastor Samuel Ferreira e também o pastor Abílio Santana. Então, o que acontece? A bancada evangélica elegeu um presidente e um vice-presidente da bancada no Congresso por 2 anos. O presidente eleito da bancada evangélica para o biênio 2021-2022 foi o deputado Cezinha de Madureira, ou seja, da igreja liderada pelo pastor Samuel Ferreira, a Assembleia de Deus de Madureira. O que foi eleito como vice-presidente foi o deputado Sóstenes Cavalcante, que é da ADVEC, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, presidida pelo pastor Silas Malafaia. Segundo o que dizem, existia um acordo para que o deputado Cezinha de Madureira ficasse presidente no primeiro ano e cedesse a presidência da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso ao deputado Sóstenes Cavalcante, ou seja, o deputado da ADEBRAS, Assembleia de Deus de Madureira, cedesse a liderança da Frente Parlamentar no segundo ano do biênio para o qual eles foram eleitos, para o seu vice, para o Sóstenes Cavalcante, ou seja, ele ficaria o primeiro ano como vice e o segundo como presidente da Frente Parlamentar. Segundo dizem, o pastor Samuel Ferreira estava trabalhando ou apoiando que o atual presidente, o deputado Cezinha de Madureira, que presidiu em 2021, continuasse presidente em 2022. E que, segundo informações, o pastor Silas Malafaia não teria gostado disso e teria argumentado de forma contrária ao pastor Samuel Ferreira. E que ele teria se exaltado e que teria falado algumas coisas ali que teria atingido de alguma forma a Assembleia de Deus de Madureira. Quando ocorreu isso, o pastor Abílio Santana vem publicamente contra-argumentar aquilo que teria dito o pastor Silas Malafaia.
Aí ele veio defender o seu líder, o pastor Samuel Ferreira, e a igreja da qual o pastor Abílio Santana faz parte, que é a AD Madureira, a Assembleia de Deus de Madureira, né? O ponto aqui, o ponto em evidência não é nem o fato do pastor Abílio Santana vir defender o seu lado, ou o lado daqueles que fazem parte da mesma igreja dele. E que isso é um fator relevante dentro desse contexto. Mas o que chamou mais a atenção, o que chamou a atenção mais ainda, é que o pastor Abílio Santana, ele, digamos, deu uma extrapolada, né? Ele usou algumas palavras muito fortes para rebater aquilo que havia dito o pastor Silas Malafaia. É interessante nós observarmos isso aqui. Ele usou algumas palavras até indevidas para o pastor Silas Malafaia. Nós sabemos que o pastor Silas Malafaia e o pastor Abílio Santana são duas pessoas muito relevantes no cenário evangélico nacional. São duas pessoas muito admiradas por muitos crentes, inclusive de igrejas que não pessoas que são de igrejas que não fazem parte nem da ADVEC, nem da Madureira, mas que admiram esses dois homens de Deus, né? E que de fato são pessoas que já cooperaram muito ao longo de muitos anos, né? Em favor do reino de Deus, do evangelho de Cristo. É claro que todo ser humano ele tem suas limitações e suas falhas. Mas o pastor Silas Malafaia e o pastor Abílio Santana já fizeram muito em seu ministério ao longo de muito tempo, né? Agora, é triste, é ruim a gente ficar ciente de uma situação dessa. Eu entendo que todo crente que se preze, todo cristão, gostaria que isso fosse evitado. Muitas pessoas estão comentando, que tristeza. Duas pessoas que deveriam estar brigando pelo reino estão brigando entre si, né? Muitas pessoas tecendo um monte de comentários e várias pessoas dizendo, tá vendo? E o que é ruim dentro desse contexto, né? Aqui é uma opinião. É que as pessoas elas acabam levando muito em evidência o lado negativo da coisa. Eu costumo dizer que o ser humano tem a tendência de evidenciar o lado negativo, as coisas ruins. Quantas coisas boas há no mundo, quantas coisas há dentro desse próprio processo, né? E que nem sempre é tão exaltado, tão comentado. E às vezes, quando surge um problema desse, muitos canais que vão comentar, que vão divulgar. Se você pesquisar, tem muita gente comentando esse assunto, muita gente falando, inclusive, de forma muito pejorativa, de forma muito negativa a respeito dessa situação. Mas o que eu queria, a que ponto eu quero chegar? Primeiro, o cuidado que se deve ter para se tratar algo bom de forma correta, para de fato termos muitos benefícios. O que eu quero dizer com isso? Hoje, nós temos, na história da Frente Parlamentar Evangélica, uma das mais poderosas e numerosas frente parlamentar evangélica no Congresso Nacional. Isso é uma coisa muito boa, porque, ou seja, nós temos pessoas ali defendendo causas nobres, defendendo tudo que diz respeito ao bom caráter, bom procedimento, defendendo a família, defendendo a pátria, defendendo a vida, né? Que é maravilhoso, que é importantíssimo. Então, termos muitas pessoas representando causas boas, causas nobres, causas importantíssimas, é muito bom. Quantos projetos que poderiam prejudicar a família, a pátria, a vida, que não passaram, tramitaram, e que ainda hoje tramitam no Congresso, mas que não ganham maior força porque nós temos ali pessoas honradas e que defendem bons princípios, defendem bons valores. Isso é maravilhoso. Agora, o que a gente pensa que deveria existir, que seria muito importante, é se essa arma que temos fosse melhor utilizada, né? Que é essa força evangélica, essa força de pessoas que servem a Deus no meio político. Por quê? Porque nós sabemos que quanto mais se unir forças, melhor
mais possibilidade de se alcançar os objetivos. Então, as 3 coisas que eu quero evidenciar aqui para finalizar o vídeo. Primeiro, a natureza humana tem as suas limitações. Isso aí é uma coisa natural, infelizmente. Não deveria ser normal, mas é natural devido à natureza humana. A natureza humana é inclinada ao erro. O ser humano tem em si, na sua própria natureza, essa dificuldade de entrar em acordo, de trabalhar junto. Mas a segunda coisa que eu quero comentar é a união fortalece. E o meu desejo é que houvesse maior união e que haja maior união. Porque quanto mais houver união de forças de pessoas que têm bons princípios, de pessoas que defendem bons valores, mas quanto mais unirem forças, a Bíblia diz que um cordão de 3 dobras é mais difícil de ser rompido, né? Uma pessoa lutando, ela pode ser derrotada mais facilmente, mas quando ela une força com mais alguém, aí ela tem muito mais possibilidade de se defender, tem muito mais chances de enfrentar dificuldades, tem muito mais possibilidades de encontrar saídas, de obter êxito, né? É uma lição interessante que a Bíblia nos ensina. Então, primeiro, a natureza humana tem as suas fragilidades. Segundo, a união fortalece. Então, a nossa oração é de que haja maior união, que já existe uma bênção que é a frente parlamentar, mas que seja mais unida, né? Eu não quero entrar no mérito da questão, mas eu considerar essa importância. E para finalizar, que acho interessante, por último, depois do que aconteceu entre o pastor Abílio Santana e Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia gravou um vídeo, o pastor Abílio Santana gravou um vídeo recentemente, onde ele comenta o que está acontecendo, comenta o que ele disse, reconhece que ultrapassou o limite, reconhece que usou palavras indevidas, palavras duras, palavras fortes, quanto ao pastor Silas Malafaia, pede perdão, e é interessante que, se ele falou para muita gente ouvir, para todos os seus seguidores, para o mundo ouvir praticamente, porque hoje as coisas acontecem muito rápido, as notícias vão mundo afora muito rápido, então ele entendeu que ele precisava vir a público, como ele falou em público, ele deveria vir a público, explicar a situação, pediu perdão para o pastor Silas Malafaia, inclusive estava perto da Santa Ceia, ele reconheceu que ele não poderia tomar a Santa Ceia naquela situação, ele veio pedir perdão para o pastor Silas Malafaia, né? Para que ele pudesse, em comunhão, participar da Santa Ceia do Senhor, que é outra coisa interessante, e em tudo isso nós temos lições para as nossas vidas, né? E aí eu finalizo com essa questão, que é maravilhosa, né? É um ponto muito bom depois de tanta situação negativa, porque ele veio pedir perdão, e eu quero encerrar falando sobre a importância do perdão. Quantos erros eu já cometi? Quantos erros nós já cometemos? Né? Mas o perdão, ele é importante porque ele vem como um marco, né? Para jogar fora muitas coisas que aconteceram negativas e a partir dali ter uma possibilidade de recomeço, né? Todos nós podemos cooperar para que possamos ter mais forças. Eu reconheço que preciso estar mais perto dos meus líderes, ter mais temor a Deus, mais humildade, mais prudência, mais sabedoria. E tenho pedido a Deus isso, porque nós precisamos valorizar a nossa liderança, nós precisamos estar mais perto dos nossos líderes. É uma coisa que o pastor Rivaldavo, o pastor da Assembleia de Deus de Rondon do Pará, sempre fala, né? E que precisamos aprender aprender esses bons princípios. Porque quanto mais perto estivermos, quanto mais unirmos forças, mais o mal, o inimigo, o diabo vai ser enfraquecido. E nós não vamos perder a principal batalha, que é a batalha espiritual. De trás de tudo isso aí tem uma batalha, uma guerra espiritual. E se nós estivermos brigando entre nós, nós não vamos ter força para brigar contra o nosso maior inimigo. Mas se nós unirmos forças, vencermos as nossas diferenças, nossas dificuldades, isso aqui esse comentário meu nesse momento já tem uma abrangência maior. Já diz respeito a todo relacionamento entre cristãos e igreja. Quanto mais nós unirmos forças, mais fortes estando, nós temos mais possibilidades
de vencer o inimigo das nossas almas. Deus abençoe a todos. Oremos pela igreja, oremos pelos evangélicos, oremos pela nossa pátria, oremos pelo nosso Brasil, oremos pela frente parlamentar evangélica, oremos pelo nosso presidente, oremos pela situação política do nosso país, oremos pela nossa nação. Deus abençoe a todos, fiquem na santa paz do Senhor e que nós possamos a cada dia aprendermos com tudo e orarmos por todos em nome de Jesus.